Vamos falar de outro jogo muito importante do final de semana? Vamos falar aqui de Santos e Vasco, que é um jogo importantíssimo na briga contra o rebaixamento, tá? Santos e Vasco que tem uma história altamente equilibrada, vocês vão ver o número aí, 128 confrontos desde lá de 1927, 45 vitórias do Santos, 45 vitórias do Vasco, 38 empates, 203 gols marcados pelo Santos, 191 gols marcados pelo time do Vasco. Então, 35% de vitória para cada lado, 29% de vitória, 30% de vitórias, de empates, aliás. Equilíbrio total. E aí tem um detalhe, viu, Faraó? Eu até separei aqui os últimos 5 confrontos, né? Tem 3 vitórias do Santos, tem um empate, uma vitória do Vasco, mas a gente tem que voltar bastante. Então tem o jogo desse ano, que o Santos venceu lá o Vasco em São Januário, no começo do Campeonato Brasileiro, mas a gente tem que voltar para 2020, e aí perde um pouco a referência, né? Você acaba ficando um pouquinho distante demais da realidade. 2020 não tem nada a ver o Santos, não tem nada a ver esse Vasco. Então, eu fiz um recorte dos últimos 10 jogos do Santos no Brasileiro e os 10 últimos jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. Justamente os 10 jogos com o Ramon Dias, e mudou bastante a vida do Vasco com a chegada do treinador. Os últimos 10 jogos do Santos no Campeonato Brasileiro: 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Conquistou apenas 8 pontos, 8 gols marcados, 21 gols sofridos nesse recorte de 10 partidas. Já o Vasco saiu da zona de rebaixamento com 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 17 pontos conquistados, 15 gols marcados e 11 gols sofridos. O Vasco marcou 10 gols nos últimos 3 jogos, né? Teve goleada ali contra o Fluminense, teve goleada contra o Coritiba. Uma máquina de fazer gols, virou esse time do Vasco, tem toda a situação que, sabe, o Vasco não tá pagando salário, mas meteu 5 no Coritiba, tá ganhando, tá vencendo, tá jogando bem o time do Vasco, e agora, fora da zona de rebaixamento, é o 15º colocado, o Santos é o 18º. O Santos, 18º, com apenas 24 pontos, né, em 24 rodadas, 6 vitórias, 6 empates e 12 derrotas, são 23 gols marcados, é o 16º ataque do Campeonato Brasileiro, o 5º pior ataque do Brasileirão, 40 gols sofridos, uma média de 1,7 gols sofridos por partida. É a 3ª pior defesa do Brasileiro. 40 gols sofridos, só o América, que levou 50, e o Curitiba, que levou 53, levaram mais. 40 gols em 24 rodadas é muita coisa mesmo. São 11 finalizações por jogo. É o time que menos finaliza no Campeonato Brasileiro. O Santos só chuta 11 vezes ao gol, 3,5 vão no alvo. Né? Teve 4 chutes na trave ali, mas é o time que menos acerta o gol e é o segundo time que menos acertou a trave. Finaliza pouco e acerta pouco o alvo, o time do Santos. Fica difícil sair de qualquer situação de rebaixamento, né, Santos? 4,6 escanteios por partida, 44,8% de posse de bola, é a 5ª pior posse de bola do Campeonato Brasileiro. O Santos não fica com a bola nos pés. 15,8 faltas por jogo, bastante faltas, 2,9 cartões amarelos por partida, empatado com o Vasco como o 6º com mais cartões amarelos, e é o 5º teve 5 jogadores expulsos, é o 3º time com mais jogadores expulsos no Brasileiro. O Vasco, que a gente tem um recorte diferente, mas olhando todo o Brasileirão, 15º colocado no momento, 26 pontos, são 2 pontos a mais que o Santos, mas faz a diferença nesse momento. 7 vitórias, 5 empates e 12 derrotas, 26 gols marcados, uma média de 1,1 por jogo, é o 13º ataque do Brasileiro, nada encantador, mas as últimas rodadas foram muito boas. 34 gols sofridos, uma média de 1,4, são 4 jogos sem ser vazado, e é a 4ª pior defesa do Brasileiro. Então o Santos é a 3ª pior e o Vasco é a 4ª pior. 12,8 finalizações por jogo, é o 7º time que menos finaliza, 3,8 vão no alvo. É o 6º time que mais acertou a trave, com 10 chutes que bateu na trave. O Vasco chegou perto ali. Alguns jogos, inclusive, que custaram caro, né, a bola acertando a trave. 47,8% de posse de bola, 15,7 faltas por jogo, 2 cartões amarelos por partida, empatado do Santos, né? Como a gente disse, que é o 6º time com mais amarelos, e só teve um jogador expulso. Então tem essa situação, leva bastante amarelo, mas só teve um jogador expulso, junto com Corinthians e Fortaleza, são os 3 times, aliás, que só tiveram um jogador expulso, são os times mais disciplinados no quesito cartão vermelho. É um jogo que tem muita importância. O Santos venceu jogando lá
em São Januário. Agora um confronto na Vila Belmiro, domingo, 4 da tarde. E eu vendo os dois times jogar, por mais que eu acho que o Santos, nesse atual momento, sem o Aguirre, né, que não invente de ir atrás do Luxemburgo, pelo amor de Deus, eu acho que o Vasco é favorito. Eu ia falar justamente isso, né? A questão de. Dizem pelos corredores do Santos que se o Santos ganhar, já é efetivado o técnico interino, mas se não ganhar, o que será que pode acontecer, né? O Luxemburgo foi ventilado quando ainda estava no Corinthians, então, assim, é uma parada ali que tem que ver se o Luxemburgo vai querer também, né? Porque também, não sei se o Luxemburgo vai querer, depois de todo o desgaste que ele teve, vai pegar outro time que está na mesma situação, bagunçado, talvez ele não queira desgastar de vez a imagem, né? Não sei, tem que ver. Futebol brasileiro é sempre uma loucura, não dá para imaginar muita coisa, mas olha, vou te falar, mesmo sendo o jogo na Vila Belmiro, eu acho que esse Vasco aí tá embalado, tá confiante, né? Confiança é tudo, mas quero ver o que o Santos vai aprontar, o que o interino vai fazer, porque também é uma oportunidade de ouro, né? Um técnico virar técnico de um clube grande como o Santos é uma coisa que deve motivar bem, deve ter preparado bem o time. Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que esse time do Santos tem elenco para conseguir brigar, não é o que a gente tem visto nas últimas rodadas, né? Tá bem triste mesmo a situação. Todo mundo tá achando que dessa vez o Santos cai, porque o Santos já passou perto de cair algumas vezes, mas nunca caiu na sua história. Vamos ver, jogo bem legal de assistir mesmo, mas eu acho que vai dar Vasco. Eu acho que tá bem difícil de parar esse Vasco aí, tá empolgado. E olha, não é só porque é o Santos, não. Eu acho que poucos times que enfrentariam o Vasco nesse momento que eu não acharia que o Vasco ganharia, porque a empolgação ela é contagiante e os jogadores estão indo muito bem. O Payet entrou muito bem no time, o Vegetti não para de fazer gol. Temos mais outros jogadores que têm jogado muito bem. Então a torcida vascaína tem razão de estar empolgada. E Santista tem razão de estar preocupada. Vamos ver, né? Eu acho que dá Vasco. E você, Belatini? O que você acha que dá nesse Não, jogo? eu acho que da Vasco, o Marcelo Fernandes, para mim, tinha que ser o técnico, independentemente desse jogo contra o Vasco, porque o Vasco é outro Vasco, né? Se esse Vasco, com o Ramon Dias, com o Vegetti, com o Payet, tivesse começado o brasileiro, estava brigando por Libertadores, estava brigando muito mais lá em cima, né? O Vasco mudou completamente. O que o Santos vai enfrentar agora não é o mesmo time que enfrentou lá no começo do Campeonato Brasileiro. Então é diferente. Então, falando que se o Marcelo Fernandes ganhar do Vasco, vai ser efetivado. Se perder, aí pode ir atrás de um outro nome, porque eu acho que de qualquer forma a melhor opção é ele. Não acho que o Luxemburgo aceitaria também, porque se imagina, pode ficar na sua história que você rebaixou o Santos, né? Não é fácil. Salvar o Santos, convenhamos, não é colocar no currículo, salvei o Santos, né? O Santos que nunca foi rebaixado. Mas cair com o Santos é forte. E o trabalho do Luxemburgo no Corinthians também não me dá. O Corinthians foi a inventar o Luxemburgo, porque já estava fora do mercado fazia muito tempo. Não tem nada que coloque um crédito para o Luxemburgo ser técnico do Santos. O Marcelo Fernandes conhece o elenco. Eu acho que o Santos é o favorito, o Vasco é o favorito que deve vencer, mas olha, um empate acho que é um bom resultado para o Santos. Um empate é um bom resultado para o Santos, viu, Farol? Eu também acho, eu também acho. Eu acho que a única coisa que o Luxemburgo tem de currículo é o que foi que levou ele no Corinthians. O fato dele dar o chacoalhão no elenco, de ele vai ser o cara que vai. Foi o que trouxe ele pro Corinthians. Tanto é que falaram que não queria o Dorival, porque o Dorival era muito de grupo, e eles queriam um cara para chacoalhar o elenco. E aí o Santos tá na mesma pegada, e basicamente as últimas chances que o Luxemburgo teve foi quase sempre nesse mesmo estilo, que é uma coisa que ele ainda carrega. E também, né, revelar jogadores, que a gente tem que falar que o Luxemburgo é muito bom de revelar jogadores. Sim, tem Isso um ele bom olho. realmente é muito bom. E no Santos, né, sempre sai muita coisa boa de lá. Pode ser uma coisa que dê certo, mas acho difícil ele aceitar.